Olá, alunos da EREM Santa Ana. Aqui é o professor Hugo Bulhões e convido vocês aqui para a nossa aula, né, sobre concordância nominal, tá bom? É um assunto importantíssimo, tá bom, gente? Vocês, no Enem, na UPE, qualquer vestibular que vocês forem fazer, é um dos assuntos essenciais e não há como produzir um texto formal, né, que é o que se cobra de vocês na linguagem padrão, sem conhecer as regras de concordância, tanto nominal quanto verbal, tá bom? Imagine que você vai fazer uma redação do vestibular e você tem 30 linhas. Você vai escrever 30 linhas. Em todas as 30 linhas, com certeza, você vai ver concordância nominal e verbal. Então é um assunto essencial, importante, mas é fácil de entender. Tá bom? Vamos lá. Para começar, o que a gente tem que entender, discutir sempre em língua, é que toda língua ela tem a sua ordem, ela tem o seu fluxo. E as palavras, elas não são colocadas numa frase ou num período de formas aleatórias. As palavras, elas cooperam, elas estão harmonicamente colocadas e os termos também estão relacionados de uma forma que se traga sentido. E cada língua tem a sua harmonia, cada língua tem sua forma de unir esses termos. Se eu pegar essa frase que está aqui embaixo, né, e disser assim, ó, os meus dois melhores alunos do Santa Ana são comunicativos e inteligentes, mas foram suspensos da nossa premiada escola. Essa frase faz sentido para vocês? Os termos que estão nessa frase, eles estão harmonicamente colocados e o sentido dele prevalece ou não? Ele prevalece por uma questão, porque as palavras que estão aí, elas estão organizadas harmonicamente e elas concordam nominal e verbalmente, tá bom? Mas como assim? Eu tenho aqui quatro frases, né? Quatro períodos, né? Porque aí nós temos verbos, em que eu só vou mudar o gênero e o número do núcleo do sujeito, né? Mas aí a gente vai entender que as concordâncias também são diferentes. Vejam, o meu melhor aluno é comunicativo e esforçado, mas foi suspenso da nossa premiada escola. Vocês estão vendo que tem palavras, né, em amarelo, palavras em vermelho, vendo em outras cores. O de vermelho é o núcleo. É o núcleo desse sintagma que todos eles vão ser determinantes dele. O que é isso? Quando a gente diz um nome, como aí aluno, existem palavras que vão se referir a ele que são determinantes dele. A gente chama de... O aluno seria o determinado e existem os determinantes. Se aluno está no masculino singular, todas as palavras que se referem a ele têm que concordar com ele. Então, todas têm que estar no masculino singular. Então, aluno aqui, todas essas palavrinhas que estão em amarelo, elas têm que estar no masculino singular. E isso é importante porque cada uma dessa palavra que você faz uma concordância errada, você tem um erro lá na correção da gramática da redação, que é a competência 1. Tá bom? Então, ó, o aluno, meu aluno, melhor aluno, não concordam? Masculino singular. Aluno comunicativo, esforçado e suspenso. Então, ó, o, meu, melhor, comunicativo, esforçado e suspenso são palavras que concordam com que termo? Aluno, que é o termo principal da concordância. Aí embaixo, nessa mesma frase também eu tenho outro nome, que é escola. Então, todas as palavras que se referem à escola, tem que concordar com ela, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, escola. Quem é premiada? A escola. Nossa escola. Então, nossa está no feminino, premiada está no feminino, porque se refere a uma palavra feminina. Então, isso é concordância nominal. Quando os determinantes, esses termos, eles concordam em gênero e número com o núcleo, com a palavra principal, com o nome principal. Se eu pegar aluno e trocar por aluna, o meu melhor já vira o quê? A minha melhor. Aluna, a aluna, minha aluna. E todos os outros termos também vão ter que concordar com ele. Ó. A aluna, minha aluna, melhor aluna, comunicativa, esforçada e suspensa, diferente de suspensa, esforçada e comunicativa em aluno. Então vejam que todas essas palavras que se referem à aluna tiveram que concordar com a aluna. Isso é concordância. E nominal porque essas palavras que concordam com ela não são verbo. Quando é o verbo que tem que fazer essa modificação para se adequar, é concordância verbal.
Aí aqui embaixo, ó, se eu botar alunos, o que é que vai acontecer? Os meus melhores alunos, comunicativos e esforçados, foram suspensos. Se vocês perceberem, nossa premiada escola não vai mudar porque escola continua no singular. O que mudou foi alunos. Então, se aluno está no masculino plural, melhor, meu e o também vai para o plural. Tá bom? Se for para alunas, ó, as minhas melhores alunas são comunicativas e esforçadas. Então, a concordância aqui tá, ó. As alunas, minhas alunas, melhores alunas, comunicativas e esforçadas. Isso é concordância. Perceberam que melhor aqui no singular só mudou quando foi para o plural, ó. Melhor no singular, melhores no plural. Não muda de aluno para aluna, por quê? Porque melhor não varia em gênero, só em número, tá bom? Mas aqui, ó, o artigo o virou a, que virou os e que virou as. Então, todos esses artigos concordaram com o núcleo que vai fazer a concordância, tá bom? Então, o que é concordância? A concordância ela é feita numa língua para marcar e determinar uma relação que existe entre termos dentro das orações, nos sintagmas que estão dentro da oração. Então, se existem dois tipos de relações morfossintáticas aí que a gente vai tomar de concordância. Se for entre o verbo e o sujeito, concordância verbal, que é a nossa próxima aula. Se for entre o nome, né, que é o núcleo do sujeito, né, o núcleo do nome, que seja o nome, e os termos determinantes a ele, então, se está o nome e os termos determinantes a eles, é concordância nominal. Tá? Então, vamos lá. Então, o que seriam sintagmas? Vejam, se eu tenho numa frase, ou no período, né, o meu núcleo é um nome, tudo que se refere a esse nome é o sintagma nominal. Vejam aqui nessa frase. Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Aluno, aquele se refere a quem? A aluno. Então, aquele aluno é o sintagma nominal que muita gente chama de sujeito, né? Antigamente se chamava de sujeito. E o que vai do verbo e complementa esse verbo a gente chama de predicado, mas a gente chama aqui de sintagma verbal. Então, ó, o sintagma nominal, aquele aluno, e o verbal é obteve hoje um resultado excelente. Porque vejam, hoje modifica obteve, obteve hoje, tá? Mas quando eu digo um resultado excelente, eu tenho aqui, ó, resultado de novo como um nome. Isso é resultado, o artigo tem que ser um resultado. E excelente é um adjetivo, tem que concordar com resultado. Então, um excelente resultado. Se em vez de resultado fossem resultados, o núcleo do sintagma nominal não seria resultados? Então, o que é que ia acontecer? Seriam uns resultados excelentes. Então, se muda o núcleo, todos os termos que estão relacionados a ele vão mudar. Como a gente não está trabalhando agora concordância verbal, vamos sentar só nos sintagmas nominais. O nome como núcleo e o termo que está determinando ele, a gente vai tomar em concordância nominal. Então, é bem simples, ó. Eu tenho, as tigelas dos gatos são antigas. Eu estou falando sobre o que nessa frase? Estou falando sobre tigelas. Tigela é o núcleo desse meu sintagma nominal, é o núcleo. Então, as palavras que se referem a tigelas, tigela não está no plural feminino, no feminino plural? Então, as tigelas, por que as? Porque as é um artigo que tem que concordar com tigelas. Então, as tigelas, feminino plural. São, porque isso é concordância verbal já, tá? Se é mais de uma tigela, não vou dizer é. As tigelas é, tem que ser as tigelas são. E vão ser antigas por quê? Se tigelas está no plural e no feminino, antigas também vai ter que estar. Se eu colocar os pratos, se eu botar pratos no lugar de tigelas, eu vou ter que trocar o as por os, vai virar os pratos. São, mas vou dizer agora o quê? Antigos. Então, o núcleo do sintagma nominal faz com que todas as palavras, todos os nomes que estão determinantes a ele, vão concordar com ele em gênero, que é masculino e feminino, e número, que é singular e plural. Tá bom? Vamos agora entender quais são os termos que são determinados, que podem ser núcleo, e vamos ver quais são os que determinam, que vão se adequar a eles. Vamos dar um exemplo aqui, ó.
Aquele que está sempre em vermelho, que é o núcleo, pode ser um substantivo. Como eu já falei para vocês, eu vou dar um exemplo. É, as minhas tias são legais. Qual é o assunto aí? Qual é o nome? Eu não estou falando, né? São tias. Se tias está no feminino plural, eu tenho que dizer as tias, minhas tias e legais. Todas elas têm que concordar com tias, que esse é o núcleo do sintagma, que é o determinado. Também pode ser um pronome. Ela é feia. Esse feia foi pro feminino por quê? Porque o núcleo é quem desse período? É ela. Então, ela, feia não é um adjetivo, o adjetivo tem que concordar com ela. Então, ela é feia. Se fosse ele é feio. Concordância é muito simples, gente. Então, você vai ver o núcleo, tá bom? E todos os termos que estão periféricos a ele vão determinar também, a gente chama de determinantes também. Então, quais são essas palavras que podem determinar, né, que vão variar em gênero e número? São os adjetivos, os pronomes possessivos ou demonstrativos, artigos, numerais e particípios. Se a gente voltar lá para aquele slide lá na frente, a gente vai ver isso, ó. Aluno neodeterminado, qual foi o determinante aqui, ó? Artigo, pronome, adjetivo, particípio. Aqui eu também tenho o quê? Numeral. Então, são essas palavras que vão se adequar em gênero e número a essas aqui em amarelinho. Sempre elas vão ter que concordar com essa principal, que são os sintagmas nominais determinados. Tá certo? Como é que pode ser um numeral substantivado? É assim, se eu disser assim, ó, os dois estão doentes. Ou os dois estão enfermos. Quem é que estão enfermos? Os dois. Então, se é os dois, né, masculino, então tem que ser enfermos. Se fossem as duas, o núcleo não seria as duas. Então, as duas estão enfermas, que vai para o feminino plural. Beleza? Então, vamos ver aqui a regra geral. A regra geral é o núcleo do sintagma nominal, ele tem um gênero e ele tem um número. Todos os determinantes que se referem a ele têm que concordar em gênero e número também. Como tem aqui, ó. Bonitas são as flores do meu jardim novo e perfeito. Se eu pegar aqui, ó, flores e jardim são os núcleos, né? Quando eu digo bonitas são as flores, flores plural feminino, então as flores e flores bonitas. Não pode dizer bonitos são os flores. Então, se flores está no feminino plural, desculpa, está no feminino plural, os termos que se referem a ele como bonitas e as também tem que estar no feminino plural. Já jardim, masculino singular, meu jardim, novo e perfeito. Tranquilo, isso é a regra geral, tá? Se o núcleo está no masculino singular, todos os determinantes masculino singular. Se tiver no feminino, feminino também. Beleza? Vamos lá. Então a gente tem duas regras, tá certo? Quando o adjetivo ele está pós-posto ao substantivo, quer dizer, ele vem depois do substantivo. Então como é que as duas regras funcionam? Quando ele está pós-posto aqui, ó, pós-posto é quando ele vem depois. Tá? Tem várias formas. Primeiro caso, a modificação de dois ou mais substantivos, tá certo? Então veja, quando um ou mais adjetivos modificam dois ou mais substantivos que estão antes dele, há duas possibilidades de concordância aqui, ó. Ou você concorda com o mais próximo, quando o adjetivo ele vem depois do substantivo e tem mais de um substantivo. Por exemplo, eu tenho dois substantivos, aí depois vem um adjetivo. Eu vou concordar com o quê? Então você pode concordar com o mais próximo ou com os dois, mas a gente vai ver primeiro quando é com o mais próximo. Então vejam só, o macaco e a onça enfurecida foram para a parte de trás da jaula. Esse adjetivo enfurecida se refere a quem? Então, ó, eu aqui peguei enfurecida e concordei apenas com onça. Tá vendo? O macaco, então o que se entende é que o macaco está normal, mas a onça ela está enfurecida, porque na verdade você quis dar a qualidade apenas à onça. Então você pode concordar com o mais próximo quando quer dar essa qualidade apenas ao mais próximo. Então, o macaco e a onça enfurecida foram para a parte de trás da jaula. Então você nunca vai entender que o macaco está enfurecido, mas sim a onça. Tá? Macaco e onça são substantivos e enfurecida é o adjetivo. Enfurecida fica no feminino singular porque concorda com onça, que também é feminino singular. Beleza?
Então, isso aí é a regra quando o adjetivo vem depois e concorda com o mais próximo. Então, a gente fez agora concordando com o mais próximo, tá certo? Vocês estão vendo que o adjetivo aqui, que é enfurecida, está pós-posto a dois substantivos, né? Então, se a gente colocar o adjetivo concordando só com o mais próximo, essa qualidade, quando a gente vai entender que a enfurecida só é a onça, não é o macaco, tá bom? Mas também vocês podem fazer que essa relação seja dos dois substantivos. Então, se for dos dois substantivos, você tem que flexionar o adjetivo no plural. Isso é simples, a gente como ouvinte, como falante nativo da língua, a gente entende isso muito bem. Então, vejam só. O macaco e a onça enfurecidos foram para a parte de trás da jaula. Quando eu digo enfurecidos, macaco e onça eu tenho um masculino e um feminino. Lembrando a vocês que sempre que a gente tem mais de um substantivo e eu quero colocar um adjetivo, qualquer outro termo, qualquer determinante para definir todos eles, quem prevalece é sempre o masculino. Então, se eu digo macaco e cachorro enfurecidos. Macaco e onça enfurecidos, porque tem um masculino no meio. Agora, tartaruga e onça enfurecidas. Só vai para o plural feminino se tiver dois femininos, beleza? Então, o macaco e a onça enfurecidos foram para a parte de trás da jaula. Diferente da outra questão que a gente concordou só com o mais próximo, aqui eu estou no plural. Por que eu coloquei no plural? Porque o estado de enfurecimento, o ser enfurecido, pertence ao macaco e à onça, tá bom? Macaco, substantivo masculino, onça, substantivo feminino. E enfurecidos tem que ficar no plural masculino, porque um deles é masculino, beleza? E aqui embaixo, como aqui nesse atenção, vocês vão ver isso que eu falei para vocês, tá certo? A concordância sempre é com o masculino. Só vai para o feminino plural se tiver mais de um feminino. Um exemplo aqui, ó. As meninas do terceiro B e o menino do segundo A são encrenqueiros. Eu tenho várias meninas e um menino. Mas esse menino faz com que essa palavra que se refira a todos eles seja masculino plural. Beleza? Só seriam encrenqueiras se esse núcleo aqui desses sintagmas nominais fossem só femininos. Mas se tiver um masculino e o resto feminino, vai para o masculino plural. Beleza? Também, se os adjetivos estiverem pós-posto, depois de substantivo, mas tiver uma relação de gradação, tá? Você pode, da mesma forma, concordar com os dois ou concordar com o mais próximo. É o que eu digo, a concordância, gente, você que vai escolher se vai concordar com o mais próximo ou com os dois, dependendo do sentido que você quer proporcionar, tá bom? Quando você diz assim, ó, gostaria de pedir frango e costela bem passados, automaticamente a gente vai entender o quê? Que os dois vão estar bem passados, não é apenas um. Mas quando eu digo gostaria de pedir frango e costela bem passada, automaticamente a gente vai entender que é só a costela que ela é bem passada, tá bom? Beleza? E essa gradação, quando eu digo gostaria de pedir frango e costela bem passada, essa ideia de gradação que os dois você quer bem passado, é melhor você colocar sempre concordando com os dois. Então a dica que eu dou de concordância nominal e verbal, somente o nominal, é que se eu tenho mais de um termo, se eu tenho a opção de colocar com o mais próximo, eu só coloco com o mais próximo se a relação que eu quiser for só com ele. Se eu quiser com mais de um, eu coloco no plural. Simples demais. Tá bom? Vamos agora se o adjetivo vier antes. A gente viu no caso se vier depois, né? Pode concordar com o que está mais próximo ou com o geral. E se vier antes? Se o adjetivo agora vier antes, tá? Eu tenho aqui dois exemplos, tá? Quando você quer mudar dois ou mais substantivos, veja. Quando eu digo assim, ó, gosto de comer deliciosos cajus, mangas e graviolas no verão. Vejam que deliciosos está no plural, concordando com cajus, que está no plural também, ó.
com mangas e com graviolas. Eu tenho manga feminino plural, graviola feminino plural e tenho cajus, que é masculino plural. Todos estão no plural, então significa que a ideia é de todos. Então, quando eu digo deliciosos, cajus, mangas e graviolas, veja que os três estão em vermelhos. Então, os três são determinados, são os núcleos aí. Então, deliciosos se referem aos três. Mas aqui embaixo, quando eu digo, ó, gosto de comer deliciosos cajus, manga e graviola no verão, deliciosos aí só se refere a quem? A cajus, porque ele está próximo de uma palavra que é no plural e ele também está no plural. Já manga e graviola não estão no plural. A gente vai entender isso quando a gente escutar. Ó. Gosto de comer deliciosos cajus, manga e graviola. Quer dizer, a característica de ser delicioso é só de cajus, e eu digo deliciosos cajus, mas também gosto de quê? De manga e graviola. Já no primeiro, os deliciosos são tanto os cajus, as mangas e as graviolas, tá? Como eu digo aqui embaixo, note que no segundo exemplo, esse aqui de baixo, o adjetivo masculino plural caracteriza apenas o substantivo masculino plural, cajus, tá? Porque todos aqui estão no plural e só caju aqui está no plural. Então faz com que eles não participem desse mesmo núcleo composto, tá bom? Então quando vem antes aí, a gente pode ver assim também. É, Agora, sobre aquele exemplo, né? Quando eu quero modificar dois ou mais nomes próprios de parentesco, a gente bota no plural. Vejam, qual é o meu determinados aqui? Meus núcleos. Maria da Silva e Lúcia Vieira. Eu tenho dois núcleos aí, não é isso? E a característica que eu quero dar a elas é o quê? Elas serem o quê? Que seria o adjetivo maravilhoso. Mas como eu tenho duas no feminino, a palavra vai ficar o quê? Maravilhosas. Então, são nomes próprios, né? Maria da Silva e Lúcia Vieira. Então, as maravilhosas Maria Lúcia e Maria da Silva e Lúcia Vieira são nossas melhores vereadoras. Como eu estou falando que são as melhores, eu estou falando das duas. Então, as duas são o quê? Maravilhosas. Tá certo? Mas se eu disser assim, a maravilhosa Maria da Silva e Lúcia Vieira são nossas melhores vendedoras, e se eu disser só a maravilhosa Maria da Silva, a característica de ser maravilhosa vai ser apenas de Maria da Silva, porque está no singular e concorda com o mais próximo. Então, Maria da Silva seria maravilhosa, mas Lúcia Vieira não seria não. Tá certo? Então, maravilhosa aí é o adjetivo, né? Feminino plural, que vem antes aqui, ó, dos núcleos, né? Dos substantivos, e ele tem que vir no plural para a característica pertencer às duas, tá certo? Casos específicos, esses aí, gente, são bem interessantes, são os casos principais, tá? E que as pessoas têm mais dúvida em concordância nominal. Primeiro, obrigado e obrigada. É simples, gente. Obrigado e obrigada, não quando eles são adjetivos, tá? Quando eles são adjetivos, eles concordam com o sujeito. Se eu digo assim, eu sou agradecida a você. Esse eu, logicamente, seria o quê? Uma mulher que está agradecida. Então, minha mãe está agradecida. Meu pai está agradecido. Meus pais são agradecidos a você. Isso aí é outra coisa. Mas quando a gente diz obrigado e obrigada, como uma saudação, como um agradecimento, tá? Então, se alguém dá um presente a você, você responde obrigado ou obrigada. Qual é a diferença? Responde obrigado se quem estiver falando, quem é o enunciador dessa fala, é do gênero masculino. Então, eu, Hugo, professor, digo obrigado. Uma professora, uma mulher, diz obrigada. Tá bom? Bem simples. Então, tem a ver com quem fala nesse enunciado, tá bom? Então, mulheres dizem obrigada e homens dizem obrigado. Não vai para o plural, até porque um agradecimento é individual. Tá certo? Então, ó, Mariana disse obrigada a todos os convidados. Se fosse um homem, seria João disse obrigado a todos os convidados. Tá bom? Outra questãozinha para a gente passar para frente. Existem palavras que elas têm função de adjetivo, e têm função de advérbio. Tá? Adjetivos são as palavras que qualificam, classificam o substantivo e tem que variar com ele. Então, se eu digo Hugo é amigo, companheiro, sempre no masculino. Esforçado. Então, amigo, companheiro e esforçado. Se eu mudar para Maria, vai ser amiga, companheira e esforçada. Isso é adjetivo.
O adjetivo ele concorda. O advérbio, o nome já está dizendo, ele se liga ao verbo. Como o verbo não tem gênero, o advérbio nunca pode variar. Então, se eu digo assim, ó, eu cheguei cedo, eu cheguei hoje. Esse cedo e hoje não são adjetivos, porque ninguém é cedo e ninguém é hoje. O cedo e o hoje vão dizer o horário que eu cheguei. Então, é um advérbio. Então, quando essas palavras que eu acabo de dizer a vocês, elas puderem ficar no singular ou ir para o plural, normalmente elas vão para o plural quando elas têm a função de adjetivo. E ficam no singular porque o advérbio não varia quando ele tiver a função de advérbio. Vamos ver aqui. Menos. Menos, gente, é um advérbio de intensidade, que é o contrário de mais. Menos e mais. Desculpa, é um advérbio de dá uma ideia de quantidade, desculpa, dá uma ideia de quantidade. E se dá uma ideia de mais e menos, eles são advérbios. E advérbio é sempre invariável, então não existe menos. Porque menos é o contrário de mais, e mais não existe masculino ou feminino de mais, então também não existe masculino e feminino de menos. Então é sempre menos, não existe menos, tá certo? O menos é sempre invariável porque ele é um advérbio. Exemplo aqui, ó. Ela é menos questionadora do que ele. Muita gente diz, ela é menos questionadora. Não, porque menos aí não é uma qualidade dela. Isso é um advérbio, ela é menos ou ela é mais. Menos é o contrário de mais não varia, menos também não varia. Então não existe menos, só existe menos, porque é um advérbio, beleza? Mesmo e próprio. Mesmo e próprio, aí é essa mesma questão. Ele pode variar ou não. Varia se for adjetivo e não varia se for o quê? Advérbio. Vejam aqui, ó. Quando o mesmo e o próprio for um pronome de reforço, reflexivo, por exemplo, eu mesmo, ela mesma, essa reflexão, esse pronome de reforço, vai concordar em gênero e número com a pessoa que está se fazendo a referência. Por exemplo, aqui, ó, as alunas mesmas que organizaram o evento. Então, elas sozinhas, elas organizaram o evento. Então, mesmas concorda com mesmo, concorda com alunos. Então, mesmo vai virar o quê? Mesmas. Se fossem alunos, seriam os alunos mesmos. Tá vendo que aqui está em vermelhinho? É o determinado e o amarelo é o determinante. Se a aluna está no plural feminino, mesmas também tem que estar, porque dá a ideia dessa reflexividade, certo? Ó, eles próprios construíram sua casa neste condomínio. Se eles próprios, eles mesmos, a partir deles. Então, eles masculino plural, próprios também masculino plural. Beleza? Então, mesmo e próprio, com a ideia de reforço, de reflexivo, vai concordar com o referente, tá? Com esse determinado. Mas tem um casinho que mesmo, a gente também tem um caráter desse mesmo com intensidade e afirmação. E ele deve ficar no singular, não tem essa ideia de reflexivo. Por exemplo, ele gosta mesmo de você. Da ideia de quê? Ele gosta sim, ele gosta de verdade de você. A gente, não, mesmo que fosse aí no plural, elas, quer dizer, elas gostam mesmo de você. Esse mesmo não concorda com elas porque não é elas mesmas. Esse mesmo aí significa que elas gostam sim, é uma afirmação. Elas gostam de verdade de você, tá? Não tem a ver com essa ideia de reflexão e de reforço. Aqui, ó, aqui embaixo. Pedro acabou mesmo o namoro. Aí você diz assim, esse mesmo poderia acabar. Se fosse Pedro e Joana. Pedro e Joana acabaram mesmos o namoro. Não, porque não é eles mesmos que acabaram o namoro. Ninguém está falando, ele está acabando que eles acabaram de verdade. Isso é um advérbio aí de afirmação. Tá bom? Meio e meia. Meio e meia é bem interessante, gente. Meio pode variar ou não. Tá certo? O meio, ele varia, gente, para masculino, feminino e plural e singular, quando ele dá a ideia de um numeral, quando ele dá a ideia de metade. É um adjetivo, metade. Então, ele varia. Então, eu tenho uma colher. Eu digo, adicione meia colher. Quer dizer, metade de uma colher. Tá certo? Se fosse
um copo. Adicione meio copo, é metade do copo. Então, quando der a ideia de metade, que é um numeral adjetivo, é um numeral, é um adjetivo. Então, ele vai variar. Mas ele não vai variar em outra questão que a gente vai ver agora, quando ele tem a função de advérbio, tá bom? A gente vai ver agora. Então, quando é que o meio não varia, né? Não vira meio, meia, né? Quando ele tiver o valor de advérbio, tá? E o advérbio de intensidade. Como assim? Por exemplo, aqui no exemplo, ó, Maria é meio gastadeira e seu marido está desempregado. Será que esse meio tem ideia de metade, de quantidade? Não. Da ideia de quê? Ela é um pouco gastadeira, ela é mais ou menos gastadeira, tá? Então isso é um advérbio, não é um adjetivo. Quando indica metade, meio adjetivo vai variar para meia. Mas quando é advérbio, não varia, tá? Então eu digo, Hugo é meio estressado e Maria é meio estressada. Não é metade dela que é estressada, tá certo? Então ninguém é metade estressado. Dessa parte para cá é estressado, dessa parte para cá não é estressado. Beleza? Então nunca mais vai errar meio aí, tá certo? Vamos passar. É bastante. Não sei se vocês sabem, mas bastante tem plural. Então é muito simples, gente. Numa frase você troca bastante por muito. Se na frase você está com dúvida se bastante vai ser bastantes, é muito simples. Se você trocar por muito, for trocar pelo muito e continuar muito, é porque é no singular bastante. Se quando você trocar for para muitos, é porque é bastantes. Bastante é igual a muito e bastantes é igual a muitos ou muitas. Se muitos vai para o plural, se muito vai para o plural e vira muitos, bastante também vai. Vamos ver a diferença? Vamos lá. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, ela pode ser adjetivo e advérbio. Quando é que ela vai ser adjetivo? Tá? Ela vai ser adjetivo quando indicar quantidade. Bastante vai para o plural quando indica quantidade. E você vai poder botar no plural de muitos. Por exemplo, ó, eu vi bastante ou bastantes doentes. Doentes aqui está em vermelho, tá vendo? Ele aqui é o meu referente, ele é o determinado. Aí eu digo, eu vi bastante doentes no hospital com a mudança no clima. Aí você troca, pois será que é bastante ou bastantes? Muito, muito simples. Quando você troca essa frase aqui, cabe melhor muitos ou muito? Vamos lá? Eu vi muito doentes ou eu vi muitos doentes? Muitos não foi para o plural, então bastante também vai para o plural. Então ele é adjetivo, dá a ideia de quantidade. Tá bom? Bem simples. É, é, eu fui na sala e bastantes alunas estavam dormindo. Muitas alunas estavam dormindo, então bastante vai para o plural, tá bom? E bastante, ele é quando ele é advérbio, tá? Ele não vai variar, até porque se ele é advérbio, ele não vai variar. Você vai saber se ele é advérbio ou não na frase, tá? Veja aqui, ó. João considerou bastante difíceis as questões do simulado. Vê, esse bastante aqui está dando ideia de quantidade. São vários difíceis. Aí é uma quantidade? Não. É um advérbio de intensidade. Bastante. Que é a mesma coisa de muito. Então, se eu trocar essa frase, vai ficar: João considerou muito difíceis as questões do simulado. Se você trocou bastante por muito e ficou no singular, então ele não vai para o plural. Beleza? Bastante vai para o plural quando é adjetivo, quando você troca por muitos para o plural. Quando fica no singular, advérbio de intensidade não varia. Beleza? Vamos lá. Esse é um dos mais fáceis, né? Anexo e incluso, tá? Essas palavras as pessoas têm dúvida, mas não tem por que ter dúvida, tá? Ele sempre concorda com o substantivo. Então eu digo, ó, tá vendo aqui, ó, os de vermelho são meus núcleos, né? São os núcleos do sintagma, tá? Eles são os determinados. Estou falando sobre documento, fotografia, alunos e pastas. Se documento é singular masculino, vai ficar anexo. Então, segue anexo o documento. Singular masculino, singular masculino. Agora, segue anexa a fotografia. Fotografia anexa. Os alunos estão inclusos no programa de assistência estudantil. Quem é que estão inclusos? Os alunos. Então, os alunos inclusos. Plural masculino, plural masculino.
e pastas inclusas concordando com pastas. As pastas de materiais estão inclusas no valor da matrícula. Então é bem simples, tá certo? Quando você vai mandar um e-mail lá pro professor, diz assim, para alguém que você está mandando uma atividade, você diz, ó, a atividade está anexa. Significa o quê? Ela está anexa ao trabalho, não é a atividade está anexa, a atividade está anexa. Se fossem atividades, as atividades estão anexas, tá? Só uma questãozinha que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês, tá bom? Existe a expressão em anexo. Em anexo é uma locução, não é só a palavra anexo. Quando você usa a palavra em anexo, ela nunca varia. Então eu vou dizer, a carta está anexa, mas a carta está em anexo. O, o, ime- o os arquivos estão anexos, mas os arquivos estão em anexo, beleza? Então a expressão em anexo ela não varia. Vamos continuar. É proibido, é bom e é necessário. Essas expressões a gente usa muito, tá? Principalmente na redação do vestibular, quando você vai lá na proposta de intervenção e você vai colocar exatamente que ações você pode fazer. É necessário isso, né? É importante isso. Então, essas expressões é proibido, é bom, é necessário, muito simples, tá certo? Se essas expressões é proibido, é bom e é necessário, a palavra que ela estivesse se referindo vier com artigo, o artigo vinha aqui, ó. O artigo vinha antes dessa palavra, se ela vier com artigo, aí essas expressões concordam. Por exemplo, a entrada é proibida. A violência não é boa. Saúde pública, a saúde pública é necessária. Então tem esse artigo na frente. Então sempre vai para o plural ou para o feminino, dependendo da palavra que tiver na frente. Então aqui, ó. A sabedoria é necessária. Necessária feminino concordando com sabedoria, porque sabedoria tem um artigo aqui na frente, tá? Imagine que não tivesse esse artigo. Então seria como? Sabedoria é necessário. Não teria concordância e variaria para o feminino. Certo? Então, com artigo varia, sem artigo não varia. Simples. A sabedoria é necessária, mas sabe, sem esse azinho aqui, ó. Sabedoria é necessário. Ok? É proibida a entrada. Ó, a entrada é o meu determinado aqui, ó. Tem um artigozinho na frente. Se tem um artigo na frente, a expressão também vai concordar. Então, é proibida a entrada concordando com o artigo a. Certo? Se não tivesse esse artigo a, como é que ficaria? Como é que ficaria? Me digam como é que ficaria. Ficaria é proibido entrada. Mesmo que uma entrada seja feminino, mas nessas expressões é proibido, é bom, é necessário. Se eles não, essas palavras femininas, substantivos, esses núcleos, não tiverem precedido do artigo feminino, vai ficar no masculino. Beleza? Ó, a receita do frango caipira com polenta é muito boa. É boa. Tá certo? Então, se eu tenho um artigo a, o boa vai concordar com receita, tá? Se você disser assim, ó, receita de São João é bom. Receita de São João é bom. Eu não botei o artigo no a, no receita, beleza? E, logicamente, se não vier com o artigo precedendo o sujeito, né, o substantivo dessa frase, não precisa variar. Aqui, ó, não precisa concordar. Ó. É preciso bebida destilada na festa. Bebida aqui tem algum artigo? Não. Então, é proibido bebida embaixo. Ó. É necessária inteligência na solução do problema. Inteligência é feminino. Mas na expressão é necessário, só vai para necessária se tivesse a inteligência. E se tivesse aqui a bebida. Aí seria é proibida a bebida. E embaixo seria é necessária a inteligência. Beleza? Então, as expressões é proibido, é bom e é necessário só vão variar se o substantivo, que é o núcleo, né, desse sintagma nominal, tiver precedido de artigo. Beleza? Então, aí são os casos de concordância nominal mais comuns e as mais importantes para a gente trabalhar. Aí, o que foi que eu fiz aqui? Para vocês verem a importância da concordância nominal e a concordância verbal também, mas a gente vai centrar mais na concordância nominal
para a redação do vestibular. Todas as palavras que estão aí, ó, em vermelho são núcleos do sintagma nominal, são nomes que todas as palavras que se referem a ela vão ter que ser determinantes dela. Então, por exemplo, Brasil, qual é o determinante de Brasil aqui? O Brasil, eu não posso dizer na Brasil. Concordância nominal. O início do processo, o início, concordância nominal. Processo, o processo. Aí, concordância verbal, que a gente vai ver lá na frente, ó. O início do processo de educação de surdos remonta. Isso aqui não é verbo? O que é que remonta? O início do processo de educação. Então, o início do processo de educação de surdos é o sujeito de remonta. Aqui tem uma concordância verbal. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo. Vê, a palavra principal aqui é ato. Vejam aqui, ó, ato. O determinante dele aqui, ó, esse. Esse ato, porque ato é masculino, então que ser esse, não pode ser essa. Aí não se configurou. Configurou é um verbo, concordância verbal, que é um ato. Se fosse os atos, seria configuraram. E inclusivo se refere a quem? A ato. O ato inclusivo. Então vejam, todas as frases, os períodos que vocês forem criar, existe um núcleo do sintagma nominal em que todos os determinantes vão ter que concordar com ele. Os artigos, os pronomes, os numerais, tá certo? Os adjetivos. Aí eu fiz só um trechinho para vocês verem. Ó. Ainda tem aqui, ó, pelo estabelecimento. O estabelecimento, concordância nominal. Ó, de um apartheid educacional. Apartheid aqui é o meu substantivo, né? O núcleo do sintagma nominal. Ó, teve que concordar com ele, ó, um apartheid, e educacional concordando, que é um adjetivo concordando com apartheid. Se apartheid tivesse no plural apartheids, né? Aí seria educacionais. Aí aqui, ó, ou seja, uma escola exclusiva. O que é exclusiva? Escola. Então, a palavra exclusivo teve que virar exclusiva para concordar com escola, e o artigo virou uma para concordar com escola. Então, ó, uma é um artigo feminino que concordou com o meu determinado, né, o meu núcleo do sintagma nominal, que é escola. Então, vejam, gente, todas as palavras, como eu falei para vocês lá no início, em todas as línguas tem o seu ritmo, né, tem a sua organização, e a nossa se organiza também. Um dos fenômenos é a concordância nominal, tá bom? E aí a gente está vendo que, se eu tenho um nome, todas as palavras que se referem a ele, que a gente chama de determinantes, tem que concordar em gênero e número. Beleza? Aí eu quero pedir um desafio a vocês. Dê uma olhadinha em todo esse texto. É uma redação nota 1000, viu, gente? E dê uma olhadinha aí. Se a pessoa não fez todos os casos de concordância nominal e verbal corretamente, será que a gente consegue perceber algum erro, algum problema aí? Então, eu quero que vocês peguem esse texto, tá certo? Essa redação nota 10, tá vendo? Tem ela todinha aqui. E eu quero que vocês analisem da forma como eu analisei ali, tá? O núcleo e se todos os determinantes estão concordando com ele. Se está no singular, singular. Masculino, masculino. Feminino, feminino também. Beleza? Então, dê uma olhadinha e vocês vão ver, gente. Não tem como fugir desse assunto. Porque na redação, tudo que vocês forem escrever, períodos, ó, só que nesse primeiro período pequeno, olha quantas questões de concordância a gente teve. Todas as amarelinhas, tá vendo? Que são os determinantes desses núcleos. O pretinho é o verbal. Vê quantos a gente tem aqui. Então, imagine que para você tirar a nota máxima na competência 1, você tem que não errar nada na questão gramatical, ou errar, tem um erro só, ou dois erros de fenômenos diferentes. Então, se você tiver dois erros de concordância nominal, peraí, só aqui nesse começo, se você errasse aqui e botasse na e aqui botasse a, que é um erro muito simples, só que você sairia do nível 5 para o nível 4. Então, concordância e regência, que é o nosso próximo assunto depois de concordância verbal, são importantíssimos, porque tudo que se escreve numa redação e tudo que a gente lê também, que vocês vão ter nos textos da prova de linguagens e em todas as outras provas, são feitos em uma ordem que coopera para a concordância, seja nominal ou seja verbal. Beleza? Então, dêem uma olhada nessa redação nota 10, analisem ela. No nosso encontro no Google Meets, eu vou voltar para esse texto para a gente ver se vocês conseguiram perceber a importância da concordância nominal e como foi que esse aluno fez a concordância verbal
nesse texto da redação do Enem. Beleza? Então eu deixo aí esse desafio para vocês. Olhem para esse texto, tentem fazer como eu fiz lá, mudar as cores e ver se as concordâncias estão feitas corretamente. E aí vai servir para que vocês, ao escreverem, também atentem para que se os determinados, os núcleos que vocês colocam como nome, os determinantes estão sempre concordando com ele. Beleza? Obrigado, gente. Agora vocês entenderam a importância da concordância nominal.